Agora são 8h21. Bom, vamos falar aqui sobre conjuntura político-jurídica, né? E a nossa convidada de hoje é a Raquel Braga, da Associação dos Juízes pela Democracia. Olá, Raquel, bom dia. Bom dia, Marilu. Bom dia para todos. Raquel, vamos falar sobre a próxima quinta-feira, né? O Supremo Tribunal Federal já marcou o julgamento sobre a prisão em segunda instância e existe aí toda uma expectativa, né, em torno dessa decisão, não é isso? Já que em outras épocas a gente já teve essa questão da segunda instância, enfim, o Supremo Tribunal Federal já tinha tomado uma decisão, né, diferente. Depois modificou e agora vai para plenário, vai ter finalmente uma decisão. Gostaria que você explicasse, Raquel, como que está essa questão hoje, né? E dentro de tudo isso, a questão também da presunção de inocência. Vamos lá, explicando para a gente, Raquel. Nós temos aí a discussão de um direito fundamental, direito e garantia, previsto no artigo 5º da Constituição, de forma que não se pode não se pode flexibilizar tal direito. E a Constituição, ela é bem clara, estou até aqui com ela para a gente ir na letra da lei. Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Então, é isso, né? Nós temos um quadro político que quer fazer da Constituição uma insignificância. E não porque o Supremo acabou flexibilizando esse direito, nós temos e sabemos que houve uma pressão sobre ele por se tratar do processo do Lula, onde tudo corre de forma especial, inclusive os trâmites. Então, sobre esse julgamento de quinta-feira, eu gostaria também, de posse da Constituição, de relembrar o artigo 2º da Constituição, onde diz que os poderes legislativo, executivo e judiciário são independentes e harmônicos, ou seja, o executivo não pode ameaçar o Supremo, porque a partir do momento que o Toffoli pautou esse processo, a gente já começa a perceber na grande imprensa um tipo de ameaça fazendo uma inversão do discurso, como se a urgência desse julgamento não fosse por si importante, por tratar-se de uma garantia de um direito constitucional. Então, está no artigo 5º. Não há como. O que acontece, Marilu, que esse quadro político, a gente percebe que eles querem começar do zero. É como se a sociedade esquecesse todo o trajeto, desde a Revolução Francesa até hoje, né? E, inclusive, você pode considerar esses direitos que podem ser considerados como direitos do Estado liberal. E agora é como se a população, a civilização, esquecesse os seus marcos civilizatórios, né? E esquecesse os seus valores da democracia, os marcos republicanos, e começasse do zero. Não, nós temos uma Constituição. Eu faço um apelo a todo cidadão brasileiro que leia a Constituição, ao menos do artigo 1º ao artigo 7º, para entender como funcionam os poderes, entender os princípios e fundamentos da República e entender, no artigo 5º, sobretudo, os seus direitos e garantias individuais. Então, mexer nesses direitos, outro exemplo do direito e garantia individual no artigo 5º é a gratuidade de justiça, que foi tão abalada na modificação da legislação trabalhista. Então, são direitos inegociáveis, são garantias que nós poderíamos dizer que é o mínimo que o Estado liberal negociou para, para que a gente pudesse viver em sociedade, de forma, princípio de dignidade humana, né? Satisfazendo direitos elementares. Então, não tem que se influenciar com essa propaganda desclassificadora
por ter pautado esse julgamento. Esse julgamento, é óbvio que ele é um julgamento que reflete no processo do Lula, mas é, sobretudo, uma garantia para todos nós cidadãos. Perfeito. Agora, como você disse, né, a imprensa já começa, né, a exatamente colocar exatamente o contrário, né, do que você acabou de falar e gerando, assim, uma expectativa de que agora vai ter mais impunidade, né, enfim, as pessoas não vão ser punidas, quer dizer, cria todo um clima, não é, Raquel? Justamente para não deixar claro exatamente o que está em questão, não é isso? Sim, sempre essa confusão em Uhum. nome da corrupção, como se quem defendesse o contrário defendesse a corrupção. Não, em absoluto, ninguém defende a corrupção. É, o que nós defendemos, né, os juízes democráticos, o próprio MP pela democracia, é que esses direitos sejam assegurados e que esses direitos sejam exercidos para todos. É óbvio que há direitos que só são exercidos por uma minoria da sociedade, porque tem poder econômico ou porque tem um bom direito de defesa. Isso é uma questão que a sociedade desigual, como é a sociedade brasileira, falha. Mas não é por isso que nós vamos, em nome de uma corrupção, tanto, Marilu, que nos processos, né, da Lava Jato, a famosa Lava Jato, que acabou propagandeando toda essa inversão de valores, os delatores, as delações, tiveram, né, onde envolvia o maior vulto de desvio de verbas ou de escolhas de patrocinados, né, a bel prazer desse empresário, eles tiveram acordos de leniência que foram absolutamente benéficos, sem contar o crime praticado, sem contar a efetiva corrupção praticada. Então, é sempre um jogo de palavras que se mistura o jurídico com o político, mas que, na verdade, toda essa operação visava única e exclusivamente um partido e, nesse partido, algumas figuras centrais que poderiam pôr em risco os projetos neoliberais, aí eu já nem vou falar em liberalismo, mas os projetos neoliberais de uma parcela da população, inclusive financiada por interesses de potências estrangeiras. Então, isso é que nos revela os vazamentos da equipe do The Intercept, isso é que nos revela, né, a imprensa alternativa, aqui eu incluo vocês, para tentar esclarecer ao cidadão o jogo, a manipulação. Essa manipulação da imprensa, ela é tão presente e ela cada vez fica mais revelada nos vazamentos, na sequência de vazamentos, né? Há uma expressão do Carlos Fernandes Santos, que é procurador, agora aposentado, quer dizer, um homem maduro. Não se trata aí de uma juventude tardia, como eu considero Moro e Dallagnol, mas um homem maduro que já deveria ter maior responsabilidade. Nesses últimos vazamentos, maior responsabilidade, dever cívico, compromisso com a nação, porque, na verdade, essa operação toda da Lava Jato, a pretexto de combater a corrupção, destruiu os nossos pilares econômicos, né? Destruiu empresas, destruiu a nossa soberania, de certa forma, porque um povo que se colonializa, abrindo mão dos seus ativos, é um povo sem soberania. E tudo isso, eu acredito que o STF já tomou consciência por declarações, né? A gente pode citar a entrevista do Gilmar de ontem. Eu acredito que já há uma consciência de que as instituições devem voltar a funcionar de forma pautada pela legalidade. Então, é a Constituição. Não adianta qualquer tipo de aleivosia ou manipulação da imprensa para ser contra os ministros do Supremo, quando os ministros do Supremo
querem exatamente recompor toda essa situação criada, recompor com base na lei, com base na Constituição, com base na legalidade. Perfeito. Raquel, a gente agradece aqui a sua participação. Grande abraço para você e até a próxima. Tudo de bom, bom dia para vocês, bom trabalho. Obrigada. Falamos aqui com a Raquel Braga, ela que é da Associação dos Juízes pela Democracia.